Olá, bem-vindos ao Criarte. Hoje é dia de atualização e hoje vamos fazer um passeio pela nossa estante. Vamos falar de livros que me encantam. Bem-vindos! Olá, bem-vindos ao Criarte. O meu nome é Sara. Hoje é dia de atualização no nosso canal e hoje vamos fazer mais um passeio pela minha estante. Hoje não vamos falar de livros de arte, vamos falar de livros com arte lá dentro. Eu já fiz uma nova playlist que se chama Resenhas de Livros e nessa playlist falo de livros que me encantam. Fizemos um primeiro vídeo onde eu expliquei que estes livros têm muito a ver com a ilustração, porque eu gosto muito de ilustração. No caso deste, eu acho que é uma junção perfeita de uma ilustração lindíssima com uma mensagem especial. É considerado um livro infantil, mas eu acho que é muito mais que isso. É um livro infantil para adultos. Hoje vamos falar deste livro. O livro dos grandes opostos filosóficos, do autor Oscar Brenneffier e com ilustração de Jacques Desprez, a editora Edicare. Este livro, estão a ver, já podem ver assim pela capa como é a ilustração. É uma ilustração minimalista, muito bonita. E fala de filosofia, mas não fala apenas de filosofia, fala dos grandes opostos filosóficos. Eu quando comprei, confesso que achei que era um livro mais infantil, mas não é. Filosofia é uma coisa para gente madura, é uma coisa difícil de se perceber. O que este livro faz é pegar em conceitos que são difíceis de perceber, conceitos que são opostos um ao outro e explicar de uma forma quase infantil, mas muito, muito interessante. Vamos então ver. O livro é composto por 12 capítulos, mais uma sinopse. É muito bonito, é muito colorido. Estão a ver as cores, elas já chamam o nosso olhar. Tem uma estética minimalista, não sei se estão a conseguir ver, tem uma estética minimalista. E depois temos então aqui o índice do livro. Ele vai nos ajudar a perceber uno e múltiplo, finito e infinito, ser e aparência, liberdade e necessidade, razão e paixão, natureza e cultura, tempo e eternidade, eu e o outro, corpo e espírito, ativo e passivo, objetivo e subjetivo e também causa e efeito. E no primeiro capítulo, antes do primeiro capítulo, portanto temos uma sinopse do livro, uma introdução, digamos assim, o autor diz-nos porquê pensar os opostos. Porquê? Porque é que decidiram fazer um livro não só sobre filosofia, mas sobre os opostos, os conceitos que se relacionam de forma oposta. E depois, ele explica-nos que nós aprendemos o oposto desde que somos crianças, desde tenra idade, que descobrimos que as ideias se opõem e se compreendem graças a essa oposição. O alto é o contrário do baixo, o frio é o contrário do quente, a luz é o contrário da escuridão. Então, para nós percebermos um conceito, temos que perceber o seu oposto. Quando crescemos, o nosso pensamento torna-se mais subtil. É capaz de compreender noções mais abstratas, ideias mais complexas. Mas continua a precisar dos opostos, pois são essas grandes oposições universais que estruturam o nosso espírito, que lhe permitem refletir, quer sejamos uma criança grande ou um grande filósofo, como conceber o espírito sem opô-lo ao corpo, o infinito sem opô-lo ao finito, o ser sem opô-lo à aparência. Demonstra-se aqui que em cada um dos pares precisamos igualmente de dois opostos, mesmo que um nos pareça mais evidente ou mais importante, mesmo que o outro nos assuste ou nos pareça impensável. Por vezes tentamos escapar a esta tensão, ao fundir os opostos, ao esquecê-los, ao declarar os complementares. E por que não? A leitura deste livro é uma meditação através dos textos e também das imagens, para apreciarmos, vislumbrar a unidade do ser através dos seus opostos e tocar os limites do nosso pensamento. Um prazer que podemos conhecer em todas as etapas da nossa vida. E depois vamos então perceber o que é a unidade e o que é a multiplicidade. Eu vou ler aqui só alguns dos capítulos. Este é o primeiro e diz que a unidade é o que faz com que vejamos um conjunto como uma única coisa. Uma turma, por exemplo. Seja qual for o número de alunos que a compõem, falamos dela como se de um conjunto indivisível se tratasse.
por oposição, e temos também cores que são opostas na roda das cores. A estética aqui é muito importante. Temos então por oposição a multiplicidade. A multiplicidade é o que faz com que decomponhamos uma coisa nos seus múltiplos elementos. Não há uma turma, mas todo tipo de alunos diferentes. Estão a perceber porque é que isto é um livro infantil que foi escrito também para adultos? Reparem na diferença da imagem. De um lado, quando falamos do todo, quando falamos da unidade, temos uma turma onde todos têm a mesma cor. O fundo tem a mesma cor dos personagens. Eles são todos iguais, têm todos o mesmo aspecto, têm todos o mesmo cabelo, até estão sentados na mesma posição. Quando falamos em multiplicidade, que é todas as pessoas que fazem parte do conjunto, então temos um conjunto com pessoas diferentes, com pessoas de diferentes cores, de diferentes tamanhos, de diferentes expressões. Portanto, são duas camadas. Uma camada que está no que está escrito e outra camada que está na ilustração. O livro é ou não é uma delícia? Vou-vos ler só mais um capítulo. Este capítulo termina com uma pergunta. Começa com a definição dos conceitos e termina com uma pergunta. A primeira definição é a definição de razão. Razão é a capacidade que temos de refletir antes de agir, de questionar ou analisar o que existe, de prever o melhor possível as consequências dos nossos atos. Também é a vontade de dar uma explicação lógica às coisas, para compreendê-las e controlá-las. E temos depois esta ilustração, que são duas crianças a jogar xadrez. Reparem só nos pormenores desta ilustração. Ok, isto é a razão. Agora, ao lado, vamos perceber o que é a paixão, que é o oposto da razão. A paixão é o movimento do coração e do espírito que sentimos, sem podermos controlá-lo ou resistir-lhe. É uma atração irrefletida que nos empurra para qualquer coisa, ou para alguém, ou por uma ideia, ou para uma atividade. E depois temos aqui então um bonequinho a seguir a sua paixão. E já percebemos que a paixão dele é subir bem alto, quase ao topo do mundo, não é? E ele aqui está a exercitar-se. A diferença das cores, tal como no outro capítulo que vimos, também fala connosco, estamos a falar de opostos. De um lado temos uma razão com um tom mais bege, um tom mais neutro. Do outro lado temos uma paixão com um tom muito mais forte de azul. E depois vem a questão que encerra o capítulo. Há que seguir a razão ou a paixão? É uma questão. Agora que já sabemos o que é a razão e o que é a paixão, o que é que nos guia? O que é que nos deve guiar? Fica a pergunta, o que é que vocês acham? Como as coisas são quando as decompomos, quando pegamos em pequenos conceitos, colocamos o seu contrário e depois tudo isto nos faz refletir. Mas digam lá se isto não é uma delícia de livro. É um livro infantil para adultos e é um livro em que a imagem é tão importante quanto o texto. O capítulo continua. Aqui ele diz-nos que algumas pessoas parecem impelidas pela paixão, guiam-se pelos seus desejos, vontades e sentimentos pessoais. Outras, pelo contrário, parecem dominadas pela razão, racionalizam e querem explicar tudo. Mas, se repararmos bem, apercebemo-nos de que cada um de nós oscila entre a razão e a paixão. Em determinados momentos não sabemos resistir à paixão, tal como acontece quando estamos enamorados, apaixonados. Noutros momentos, é a razão que nos guia, como temos que pensar em trabalhar para viver, por exemplo. Mas se a razão e a paixão se opõem frequentemente, também é a sua combinação que nos permite criar e inovar. Em todos os domínios, na ciência ou nas artes, o gênio é talvez uma combinação subtil destas duas facetas da nossa personalidade, que nem sempre se dão bem. Muitas vezes nós entramos em conflito. E depois temos então a última ilustração aqui que mostra a paixão e a razão unidas. Vejam como o tom mudou, vejam como as coisas já não estão estáticas. São questões muito interessantes. A da cultura é muito gira. Vejam bem este sarcófago maravilhoso. Este é um dos meus livros favoritos
de sempre. É um livro que eu costumo oferecer até às pessoas que gosto mais. Aquelas pessoas que me... não é as pessoas que gosto mais, vá. É aquelas pessoas que me fazem ponderar, repensar a minha vida, os meus conceitos, as minhas decisões. Aquelas pessoas que nos ajudam a crescer. Às vezes nem sempre é fácil crescer, é doído, mas quando a gente tem alguém para nos guiar é mais fácil. Então eu acabo sempre por oferecer este livro àquelas pessoas que me marcam muito. E eu quero-vos dizer que este não é o único livro desta dupla, portanto o escritor e o ilustrador têm outros livros em conjunto. Eu posso fazer resenhas acerca deles mais tarde. Eu vou deixar o link para quem quiser comprar o livro, eu não ganho nada com isso, mas fica aí em baixo, ok? E vou-vos ler agora 2 últimos conceitos, vou acabar o vídeo com estes 2 últimos conceitos, que eu acho que foi aqueles que mais me fizeram pensar, digamos assim. Eu sou uma pessoa muito bem esclarecida, mas às vezes também tenho os meus momentos de quebra. E este foi o que me fez pensar a sério. Então é assim, de um lado temos a ideia é objetiva e do outro lado temos a ideia é subjetiva. E vocês sabem que eu vivo no mundo das ideias. Eu sou uma pessoa muito no mundo das nuvens até. Por isso é que tenho um canal de arte. Então vamos ver. Uma ideia é objetiva quando não depende da pessoa que fala. Ela exprime e reflete fielmente a realidade, sem modificá-la, sem que o autor introduza elementos pessoais. Diz-se que é uma ideia objetiva quando se pode observar ou provar o que ela exprime, quando foi verificada por experiências ou quando é verdadeira para muitas pessoas. E vocês estão a ver que na ilustração leva-nos para o campo das ciências. O fundo é mais frio, é azul. Apesar de um dos personagens estar com uma roupa laranja, ela também remete mais para uma cor fria. Ao lado temos então a ideia é subjetiva, em que fizemos a mudança. Temos então o fundo com um plano de cores quentes e um dos personagens com cores frias. Vamos ler então. Uma ideia é subjetiva quando pertence só a nós, pois depende do nosso modo de pensar, do nosso caráter, do nosso estado de espírito, dos nossos sentimentos. Ela surge das nossas experiências pessoais, convicção e visão das coisas. Ela exprime a nossa existência particular, a nossa maneira de ser. E claro que depois de nós sabermos os opostos, os conceitos, temos então uma pergunta. Uma única pessoa pode exprimir uma verdade objetiva? Estão a perceber porque é que isto me fez pensar? Uma única pessoa pode exprimir uma verdade objetiva? Quando estamos tristes, afirmamos que o copo está meio vazio. Quando estamos felizes, afirmamos que o copo está meio cheio. Mas também podemos medir e afirmar que o copo contém 6 centilitros. Contudo, quando cientistas afirmaram pela primeira vez que a Terra era redonda, que os objetos pesados podiam voar ou que as doenças eram provocadas por micróbios, acusaram-nos de terem ideias pessoais perigosas ou de serem loucos. Pelo contrário, um músico ou um poeta, quando exprime sentimentos pessoais, parece poder descrever o que acontece a toda a gente, o amor, a dor, a alegria. Assim, para descobrir a objetividade, é preciso, por vezes, ir até ao fim da nossa subjetividade. Por vezes, é necessário abandoná-la. Ok. Vamos terminar por aqui, porque senão eu vou ler o livro todo e depois vocês já não vão comprar. E os coitados dos autores precisam de ser apoiados. Precisamos de comprar estas preciosidades, porque isto é tão bom. É um livro grande, mas é um livro fino. Eu vou deixar os links por baixo da caixinha de informações aqui do nosso vídeo. Se quiserem apoiar o Criarte, podem tornar-se membros do Clube Criarte, podem se tornar patronos do Clube Criarte. Para isso, basta clicar no botão que fica por baixo de todos os nossos vídeos, que diz aderir. Fica mesmo ao lado do botão que diz subscrever. Se não são subscritos, também o podem fazer, ok? Por hoje é tudo. Temos várias novidades a surgir dentro em pouco. Temos uma loja Criarte, onde vamos vender algumas camisolas com os nossos logos, enfim, coisas muito giras. Eu depois vou deixar o link em todos os vídeos, ok? Por hoje é tudo, fiquem bem, continuem a ler. Eu vou continuar porque é assim, eu sento-me, abro o livro por qualquer razão e depois vou ler até ao fim. Então fiquem bem, nós encontramos-nos na próxima semana para mais atualizações. Até lá, vão ler. Eu sou a Sara, tchau!